Oi gente, eu sou Andréa Dipp, esse é o Pauta Pública 69 e eu tô aqui dividindo os microfones, como sempre, com a Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi pra você que tá aí nos ouvindo. Rapidinho antes da gente começar, queria só dar um aviso. Talvez, nesse episódio, você escute algum ruidinho no fundo da minha fala. É porque eu tô gravando aqui de Porto Velho, dentro do hotel, mas mesmo assim o brega que tá tocando na rua dá uma vazada. Mas enfim, não vai atrapalhar não, eu espero. Em 1º de maio de 1886, trabalhadores de fábrica em Chicago fizeram uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho. As manifestações resultaram em confrontos com a polícia, que abriu fogo e matou dezenas de operários. Nascia aí o Dia Mundial do Trabalho, também oficializado no Brasil a partir de 1924. As transformações sociais do nosso mundo sempre estiveram diretamente ligadas às mudanças nas formas e forças de produção e também no desenvolvimento tecnológico. Se no programa anterior, Dipp, a gente falou sobre ChatGPT e a ansiedade de um futuro do trabalho que tem essas tecnologias artificiais dominando, hoje a gente vai falar sobre uma questão que atravessa séculos e continua muito presente como um problema contemporâneo, ainda que geralmente escondido dos olhares da maior parte da população. Pois é, Clary, recentemente a gente teve até casos ganhando destaque no debate público. Um desses foi o de 200 trabalhadores de uma vinícola em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que foram resgatados de um alojamento onde eram submetidos a condições terríveis de trabalho, chegando a fazer turno das 5 da manhã às 8 da noite sem pausa, fora as agressões psicológicas e físicas e um sistema de punição que incluía tantos descontos no salário que levou o Ministério Público a considerar essa situação um caso de trabalho análogo à escravidão. Esse caso simboliza bem a maior amostra de pessoas submetidas a trabalho escravo no Brasil. Dados dos resgatados apontam que, ano após ano, o principal perfil de pessoa escravizada no nosso país são homens, geralmente pretos, trabalhando na área rural, originários de cidades do Nordeste e do Norte com pouquíssima escolaridade. Mas ainda que esse seja o perfil padrão que mais se repete, o trabalho escravo não está restrito a fazendas isoladas no campo. Em muitas capitais, a gente tem visto inúmeros casos de trabalhadoras domésticas resgatadas da mesma forma, trabalhando às vezes décadas na mesma família, sem receber salário, sem poder contatar parentes. Também nas cidades, em paralelo, a gente teve aí os casos dos festivais. O Festival Lollapalooza, por exemplo, também foi denunciado por utilizar a mão de obra de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Segundo essa denúncia, os trabalhadores tinham turnos de cerca de 12 horas e tinham que dormir em locais insalubres no local do evento. Tudo isso nos leva a acreditar que não se tratam de casos isolados, mas que existe um tipo de estrutura conivente mesmo, que permite esse tipo de exploração. Por outro lado, a gente tem pessoas que há muito tempo denunciam crimes assim. É o caso do nosso convidado de hoje, o jornalista Leonardo Sakamoto, que é doutor em Ciências Políticas, colunista do UOL e diretor da ONG Repórter Brasil. As suas investigações sobre a chamada escravidão contemporânea são destaque não só no Brasil, mas também no exterior. A gente vai conversar com ele um pouco sobre o seu trabalho e como a gente pode imaginar caminhos para que esse tipo de prática deixe de existir. Antes de mergulhar nessa conversa importante demais, já que a gente está falando de trabalho, é uma boa deixa, gente, para eu fazer aquele convite. O jornalismo, acima de tudo, é um trabalho e que, para pagar suas contas, precisa de alguns caminhos, algumas ajudas. Para o nosso jornalismo independente, que muitas vezes bate de frente com interesses poderosos, a saída é o apoio financeiro de quem acredita na importância do nosso trabalho. Não sei se você sabe, mas o Pauta Pública aqui nasceu de uma campanha de financiamento que fizemos para viabilizar esse projeto. Então, desde esse microfone até o salário do nosso produtor, Ricardo Terto, tudo isso foi graças à contribuição das nossas aliadas e dos nossos aliados. Se você puder e quiser fazer parte disso, nos ajudar a viabilizar tantas e tantas reportagens, investigações e outros podcasts que a gente está aí querendo fazer, acesse aí aliados.apublica.org e escolhe um valor e uma periodicidade para a sua contribuição financeira. Se você já faz isso, nossa, muito obrigada. Recado dado, pedido feito, bora pra pauta. Sakamoto, um prazer te ter aqui nessa beirada do dia 1º de maio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é meu. Sakamoto, eu queria já começar de cara essa conversa falando sobre trabalho escravo no nosso tempo presente.
De 1995 a 2001, mais de 57 mil pessoas foram encontradas em regime de escravidão em fazendas de gado, soja, algodão, café, cana, mas também em carvoarias, canteiros de obra, oficinas de costura, bordéis. E nas últimas semanas pipocaram outros vários casos, da vinícola Salton ao Lollapalooza, e agora com outros casos também no interior de Minas Gerais e Goiânia. Então, queria te perguntar, na sua análise, a gente está vendo um aumento em denúncias e operações de repressão a esse crime em relação aos últimos anos? Como que você vê a situação do trabalho escravo no Brasil hoje? Até atualizando um pouco os números, o de 95 até o final de março já foram mais de 60.500 resgatados. Na verdade, já estamos chegando quase 61 mil resgatados nos últimos 28 anos, de combate ao trabalho escravo. É um número grande, coloca o Brasil à frente no combate ao trabalho escravo em todo o mundo, em atuação do poder público. Essa pergunta a respeito da quantidade de pessoas tem sido bastante comum, ainda mais nesse momento de mudança de governo, O pessoal quer saber, que a pergunta que está por trás, muitas vezes, é que para saber se com a mudança de governo, com a mudança de administração política, houve também uma mudança na forma do enfrentamento do combate ao trabalho escravo. A resposta é não. Por enquanto, não. Não que não... é claro que este é um governo que, ao contrário do anterior, o presidente Lula reconhece a persistência de formas contemporâneas de escravidão no país e a necessidade de combate. E o presidente Jair Bolsonaro, no que pese não negar a existência de trabalho escravo, ele sistematicamente atacava o combate ao trabalho escravo através de discursos. Só que apesar do combate e do ataque de discursos, ele não desmontou o sistema de combate ao trabalho escravo. Até tentou, mas não conseguiu. Houve resistência, ele não conseguiu desmontar. Então, o que acontece é que a gente teve nos anos de Bolsonaro um aumento no número de operações de fiscalização. Ou seja, mais vezes auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, policiais rodoviários federais, defensores públicos da União, que compõem os grupos especiais de fiscalização móvel, foram mais vezes a campo para checar denúncias e resgatar trabalhadores. Isso, é claro, acabou impondo um aumento, um crescimento na quantidade de pessoas resgatadas do trabalho escravo nos últimos anos. Sim, durante o governo Jair Bolsonaro houve um aumento de operações e um aumento no número de resgatados. Agora, nesse início do governo Lula, é claro que há um recorde, Nos primeiros 100 dias foi resgatado mais pessoas do que nos últimos 15 anos. Aí você fala, então, está errado o que você está falando? Não, e aí eu vou explicar. O combate ao trabalho escravo é que nem você entrar, tá com uma parede totalmente com um monte de coisa escrita, desenhada nela, de uma sala, e aí você quer ler o que está escrito nessa parede, só que você tem uma lanterna com facho muito estreito. Então, se você conseguisse ligar a luz da sala, você leria tudo o que está ao mesmo tempo na parede. Como a sala, o facho é muito estreito, o que você acaba fazendo é lendo um pedaço por vez. De certa forma, a mesma coisa no combate ao trabalho escravo. Como você tem um número limitado de grupos de fiscalização, se você tivesse um número ilimitado de recursos para combater o trabalho escravo, você poderia mandar dezenas de grupos simultaneamente e você teria um aumento na fiscalização muito grande. Quanto mais grupos iriam a campo, mais pessoas seriam encontradas, É basicamente isso. Então, quanto mais grupos vão a campo, mais você acaba encontrando o problema, Porque você tem denúncias aí para serem apuradas. O que acontece no início do governo Lula é que foram mais de 1.100 trabalhadores libertados nos primeiros 100 dias, todo mundo falando, não, um aumento dado a um aumento da prioridade no combate ao trabalho escravo. Não é bem assim. O que acontece é que você teve 4 resgates que foram em atividades intensivas de mão de obra. Você teve um resgate de 212 na cana-de-açúcar entre Goiás e Minas Gerais. Você teve um outro resgate de 139 na cana-de-açúcar também em Goiás. Você teve um resgate de 207 nas vinícolas no Rio Grande do Sul. E você teve um resgate de uns 110 operários em Minas Gerais. Então, em 4 operações, você teve 60% dos resgatados no ano. Então, se você tivesse 4 operações com 10 pessoas cada, você tira 40, você não tira 600 pessoas, por exemplo, resgatadas. Então, isso acaba distorcendo os números, Porque foram 4 fazendas, 4 operações com essa quantidade grande de resgatados. O problema está aumentando ou está diminuindo, Aí você vai me falar isso, eu vou falar. Depende também, porque é o seguinte,
Você não tem uma estimativa da quantidade de pessoas escravizadas no Brasil hoje. Tem algumas ONGs internacionais, fundações, institutos que fazem chutes com classe, né? Estimativas com classe, mas não há uma informação sobre a quantidade o estoque de pessoas escravizadas. E por conta disso não dá para fazer essa comparação ano a ano, se está aumentando, diminuindo. O que dá para ser feito é o seguinte: momentos de grande vulnerabilidade social, como uma pandemia de Covid-19, aumenta a vulnerabilidade, aumenta a chance de alguém se tornar escravizado, porque ele está vulnerável social e economicamente. Contudo, o aumento de trabalho escravo depende, o clique, né, o estalo, o disparo, depende de uma outra coisa, que é o crescimento da economia. Isso é meio contrassenso. Muita gente acha que não, que quando está em crise você tem mais trabalho escravo. Não, é quando a economia cresce, é que você tem aumento de trabalho escravo. Quando você tem uma situação de vulnerabilidade social, uma crise, você tem um aumento da vulnerabilidade. Mas o aumento efetivo de escravização acontece no crescimento econômico, porque aí os empreendimentos vão estar procurando mão de obra para poder realizar suas atividades. Sakamoto, uma vez eu te ouvi falando que o trabalho escravo não é um desvio, é também uma ferramenta do sistema. E aí eu queria te pedir para explicar essa tua análise para a gente, olhando para o mundo do trabalho no Brasil. Eu defendi uma tese de doutorado em 2007 sobre a questão do trabalho escravo e a inserção dele na economia. E muita gente vê o trabalho escravo como um resquício de formas anacrônicas de exploração da época do Império e da colônia que sobreviveram ao capitalismo. E, na verdade, a escravidão contemporânea, uma série de autores em todo o mundo colocam isso como uma forma diferente. Ele não é um desvio do capitalismo, mas ele é o quê? O capitalismo, de uma forma muito esperta, é um modo de produção extremamente inteligente, esperto e adaptável. Ele absorve realidades externas a ele, absorve metodologias externas a ele para ajudar no seu processo, né, de ampliação e de expansão. Então, o trabalho escravo, ele tem que ser visto hoje não como eu falei, como uma prática anacrônica que sobreviveu e que em breve vai acabar porque não faz sentido dentro da economia globalizada. Pelo contrário, o trabalho escravo é utilizado por uma economia globalizada para cortar custos e aumentar a competitividade e gerar mais lucros para o produtor ou para o empregador. E esse é um ponto interessante, porque muitas vezes estão se tratando de commodities, ou seja, de matérias-primas com preço tabelado em nível mundial, né? O preço da soja, sucos de laranja, você vai na Chicago Board of Trade, né? Ou na Bolsa de Mercadorias e Futuros aqui em São Paulo. Então, você tem toda uma coisa meio comoditizada. Então, o preço pago é mais ou menos padrão. Só que aí o que acontece? O produtor acaba economizando, utilizando mão de obra escrava. Um produtor utiliza mão de obra escrava, o outro utiliza mecanização. Então, o produtor que não conseguiu dar o salto à mecanização utiliza mão de obra escrava para poder competir, ou dois produtores, um pagando força de trabalho de acordo com a CLT e o outro simplesmente dando gato e escravizando, ele está economizando, então o que ajuda ele a competir ou a embolsar um lucro maior do que o seu concorrente. De certa forma, o trabalho escravo é, portanto, além disso, também concorrência desleal e dumping social. É você sacanear o teu competidor, né, o teu vizinho que está operando dentro da lei, né? E aí é interessante que aí tem uma segunda coisa que eu sempre falo, que trabalho escravo, ele não é uma doença, ele é um sintoma. Resgatar trabalhadores, como o Brasil vem fazendo desde 95, é fundamental. Mas resgatar trabalhadores apenas funcionaria como um antitérmico. Eu já peguei malária 2 vezes cobrindo guerras, e o que acontece se eu tomasse, eu peguei malária, estava mal, cama de hospital, se eu tomasse só uma Novalgina ou uma aspirina, eu teria uma melhora na febre do momento, mas eu não curaria da doença, né? O trabalho escravo é uma febre, ele é um indicador de que alguma coisa está muito ruim no tecido social. E qual que é a doença? E aí a gente vai entrar no caminho disso. Você vai ter uma desigualdade social extrema, você vai ter falta de oportunidades para trabalhadores e comunidades mais pobres. Você tem um sistema de aplicação da lei que, por mais que funcione, muitas vezes ainda é falho. E você tem uma pressão, inclusive, global, nacional, regional, local, por aumentar a competitividade para poder entregar produtos cada vez mais baratos. Então, você tem impunidade, pobreza e ganância.
sendo exatamente a doença desse processo. E para combater essa doença, não adianta só resgatar trabalhadores, você tem que garantir qualidade de vida e oportunidades para os trabalhadores mais pobres, garantir a efetividade da lei e evitar que o trabalho escravo gere lucros ilegais. Interessante, Sakamoto, você trouxe a questão da competitividade e também das commodities, né? E aí eu fico aqui pensando se parte da realidade que a gente vê de trabalho escravo do Brasil tem a ver com a nossa posição aí no jogo da economia mundial e também como competir, né? Se a gente tem diversos outros países no mundo com uma cultura de exploração do trabalho também marcada por características aí de escravização contemporânea. E aí, queria te perguntar isso, assim, como é que você vê a posição do Brasil, assim, em relação aos outros países? De que maneira o lugar que a gente ocupa no mundo acaba influenciando os processos de escravização contemporânea que a gente vê se repetirem? Olha, o Brasil, ele é considerado, como comentei, pelas Nações Unidas como um exemplo global, o principal exemplo global no combate ao trabalho escravo, por conta dos grupos especiais de fiscalização móvel, resgataram mais de 60 mil pessoas desde 95, por conta da atuação da sociedade civil, que é a principal organizadora das denúncias, né? Por conta da ação do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, que tem condenando e ratificando acordos, por conta da lista suja do trabalho escravo. Para quem não conhece, a lista suja é o cadastro de empregadores responsabilizados por mão de obra análoga de escravo, que é publicada a cada 6 meses desde 2013, está no site do Ministério do Trabalho, não parou entre 2015 e 2016 por conta de uma ação das incorporadoras imobiliárias no STF, mas hoje está pacificado, o STF considerou que a lista suja é constitucional, né? Continuou durante o governo Bolsonaro, continua existindo a lista utilizada é uma lista de transparência, mostra quem foi flagrado por trabalho escravo e teve direito à defesa administrativa em 2 instâncias. E a lista ela é usada pelo setor privado nacional para gerenciamento de risco, né? Para o pessoal poder olhar e falar, tem um risco aqui, eu vou analisar melhor essa posição, porque me relacionar com essa empresa pode ser complicado, dado o comportamento que ela tem, o comportamento escravagista que ela tem. Tivemos a aprovação de leis estaduais e municipais, como a Lei Paulista de Combate ao Trabalho Escravo, a Lei Municipal de Combate ao Trabalho Escravo, a aprovação da antiga PEC do Trabalho Escravo, que prevê confisco de terras em que esse crime seja encontrado, confisco de propriedades urbanas em que esse crime seja encontrado, sua destinação à reforma agrária, né? Tivemos multas aplicadas pela inspeção, né? Tudo isso mais. Agora, e esse é o ponto, o Brasil ele avançou muito por conta desse pacote, só que neste momento a gente está sendo passado para trás de uma série de outros países. Por quê? Porque a gente precisa avançar num debate que é o debate da responsabilização de cadeias. Porque, vamos ser sinceros, seria bastante inocente se a gente falasse que o único responsável pelo trabalho, por a ocorrência de trabalho escravo, não estou falando de responsável criminal, estou falando de responsabilidade moral, inclusive, mas que o único responsável é o fazendeiro, é o carvoeiro, é o dono do prostíbulo, é a pessoa que é dono do comércio, né, que é dono da vinícola. Não é só, existe uma rede, existe uma cadeia de responsabilidade de compradores, de intermediários, de tudo isso mais, que também deveriam ser responsabilizados por isso, porque, afinal de contas, eles se beneficiam dos produtos gerados com mão de obra análoga de escravo. Muitos países do mundo estão aprovando leis de devida diligência, em inglês due diligence, né? Que é basicamente a obrigação da pessoa olhar para a sua cadeia de produção, para olhar para toda a responsabilidade relacionada ao produto ou serviço que ela está oferecendo. O Brasil tem um projeto que está sendo discutido no Congresso sobre o Marco Legal de Direitos Humanos em Empresa, o PL 572/2022, que trata de devida diligência. Mas eu não vejo tanta expectativa de ser aprovado no curto espaço de tempo. Enquanto isso, países como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, a própria União Europeia, a Austrália, Estados Unidos avançam na devida diligência, na responsabilização de atores da cadeia. Da mesma forma, é fundamental a gente avançar onde? A gente avançar na aplicação de leis e normas, porque uma coisa é a gente ter essas leis. Agora, por exemplo, a gente não tem a regulamentação da PEC do trabalho escravo, da Emenda Constitucional 81, que prevê confisco de terras em que trabalho escravo for encontrado. Não está regulamentada ainda, né? Falta contratar auditores fiscais de trabalho em número suficiente. 48%
das vagas de auditores fiscais, os cargos não estão preenchidos, né? Eles saíram por aposentadoria e nunca foram repostos. Falta garantir recursos orçamentários em quantidade suficiente. Durante o governo Bolsonaro, houve uma tentativa de redução disso, e, por sorte, o Congresso Nacional, deputados, vários deles recompuseram o orçamento, mas falta uma garantia maior desse orçamento anual, e falta também não interferência política, que é algo que acontece em todo o governo, de esquerda e de direita, para proteger setores empresariais, o que é uma bobagem. Na verdade, o que o governo está fazendo é atrapalhar o setor empresarial. Quer proteger de verdade? Fortalece o combate ao trabalho escravo. Uma nova lista suja do trabalho escravo foi lançada, faz poucas semanas, e traz entre os nomes o de um pastor, Alírio Júnior, que estaria explorando pessoas em situação de rua e dependentes químicos. O que essa lista traz de importante? Ela tem novos contornos? Olha, a lista é atualizada a cada 6 meses, né? A cada 6 meses a gente vê nomes entrarem, né? Os mais diferentes, grandes empresas, pequenas empresas, pastores e tudo isso mais. É interessante, né, nessa nova lista, quando você fala dos pastores, é que a gente tem visto nos últimos anos resgates relacionados a religiosos. No ano passado mesmo teve um resgate de uma trabalhadora empregada doméstica que passou anos escravizada, inclusive sendo vítima de ataques sexuais por parte de um pastor. Você teve casos, né, de seitas, né, em que houve resgate de centenas de trabalhadores também, né? Tivemos outras seitas que houve condenação das seitas por conta da escravização. No começo, na década de 70, o combate ao trabalho escravo começou muito por uma questão rural. Você tinha uma presença forte nas denúncias da Comissão Pastoral da Terra, dos sindicatos de trabalhadores rurais. Mas, com o tempo, e o combate em 95 começou eminentemente rural, onde hoje ainda estão as situações mais violentas, né? Mortes, desaparecimento, covas rasas para esconder pessoas que tentaram fugir e foram assassinadas, pessoas que são chicoteadas e ainda amarradas em tronco, umas coisas bizarras, né? Queimadas. Agora, com o tempo, as pessoas foram percebendo que aquela forma de exploração na região rural não estava só lá, estava também em regiões urbanas, estava também em confecções, e na construção civil, estava em prostíbulos, em bordéis, estava no emprego doméstico, mas também estava em ações relacionadas a igrejas, né, a religiosos que operavam de forma criminosa, né? Então, isso é um momento que você vai espalhando o combate ao trabalho escravo para o restante do país. E não vou dizer que não é uma epidemia de trabalho escravo entre os religiosos, não é isso, né? O gado bovino ainda é historicamente a principal atividade, café muito forte, cana, mas a gente tem visto. E costuma ser até mais difícil você combater, porque um trabalhador que se sente explorado, ele percebe mais facilmente, pô, peraí, isso aqui o cara é meu patrão, ele está me explorando, isso aqui não é justo, né? Agora, isso é diferente, por exemplo, de uma trabalhadora que é explorada por um grupo religioso, que se diz religioso, né, mas que não segue as palavras sagradas do próprio livro que carrega debaixo do braço. Mas por quê? Aí a escravização, ela acontece, não precisa de uma ameaça física, muitas vezes, né? Você cria toda uma estrutura psicológica para manter essa pessoa presa. E a punição, não raro, não é uma punição que acontecerá se ela desobedecer o pastor, não é uma punição que acontecerá na terra, mas acontecerá no paraíso, o que é muito mais violento, né? Estamos falando da perdição eterna da própria alma. Então, é complicado e são coisas com as quais os auditores fiscais, procuradores têm que lidar todos os dias. A lista também mostra um aumento no trabalho escravo doméstico. Você pode falar um pouco sobre isso e por que é considerado um tipo de escravidão difícil de identificar? O trabalho doméstico, o grande problema é que você tem problema, ou você tem não é um problema, você tem um ponto na legislação que é a inviolabilidade do lar. Então, é claro que isso está sendo discutido, inclusive, né? Mas porque a inviolabilidade do lar é um direito, mas ela não pode ser usada como uma arma para escravizar as pessoas, né? Então, enquanto você tem uma relação trabalhista numa empresa, numa fazenda, é muito mais fácil você identificar, alguém denunciar. Agora, quando está escondido dentro de casa, depende do olhar atento dos vizinhos, das pessoas perceberem que alguma coisa está errada, de algum familiar denunciar. É diferente, a pessoa, às vezes, ela não sai de casa, ou ela sai de casa, mas ela está tão presa psicologicamente, porque ela está sendo escravizada desde sempre, desde criança, que ela acha que aquela é a realidade. É como o mito da caverna do Platão, as sombras se tornam a realidade,
As sombras projetadas na parede da caverna são a realidade, não as pessoas que estão causando essas sombras. Então, as pessoas começam a ver aquela realidade, aquela situação como a sua própria realidade. E você tem a questão do lar, que você está escondido dentro de domicílios, não está numa empresa, numa fazenda, não é uma coisa em que você tem um grupo de trabalhadores. Quando você tem um grupo de trabalhadores, as pessoas se reconhecem na exploração. Fala, porra, isso está errado, não tá? Tá, a gente está sendo explorado. Né? Quando está sozinha é mais difícil. E aí você pega, ou seja, esse longo tempo de escravização, a pessoa ser aliciada desde pequeno, tá em casa, tem toda uma guerra psicológica para manter essa pessoa presa, né? Normalmente são mulheres pobres, iletradas, né? E sem esse contato com outras pessoas que possam fazer com que ela percebesse esse nível de exploração. Então, isso acontece. E aí os casos aumentaram muito, exatamente porque as pessoas veem denúncias na televisão, veem histórias na TV e percebem, puxa, o que acontece com a minha vizinha, né? Vou denunciar. Eu não vou dizer que o grande problema do Brasil é o trabalho escravo doméstico, que não é, né? Apesar de ser grave. Agora, o grande Brasil, o plano Brasil ainda acha que é a questão rural, né? Em nível de violência e tudo isso mais. Só que tem casos que têm sido pegos e têm sido bastante chocantes. No ano passado, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma idosa de 84 anos foi resgatada após 72 anos de escravização. Ela começou a ser escravizada aos 12 anos de idade, passou pela mão de 3 gerações da mesma família e estava com 84 anos quando foi resgatada. Uma pessoa como essa, ela tem que ser inserida socialmente, ela nunca foi inserida. A realidade dela é aquela, imagina o desespero. E agora, Sakamoto, para a gente ir fechando, pensando nesses casos todos que você falou, eu queria te perguntar sobre a responsabilização. Você falou um pouco sobre a necessidade de responsabilização da cadeia, desse olhar mais amplo, mas falando sobre a responsabilização dos empregadores que submetem pessoas a essas condições, como é que é um pouco o nosso contexto do Brasil? A gente tem grandes casos de pessoas que foram de fato punidas ou não? O que você destaca? Do ponto de vista criminal, ser mandado para a cadeia são muito poucos. Né? Condenações criminais transitadas em julgados são algumas dezenas, muitas delas acabam sendo revistas depois porque prescrevem, né, dado o tempo do processo. O número cresce bastante com relação às punições trabalhistas da Justiça do Trabalho, que não manda para a cadeia, né, mas o Ministério Público do Trabalho ou pede indenizações milionárias, ou a Justiça acaba decidindo por indenizações. Então, você tem indenizações grandes, né? 15 milhões pagos pela Odebrecht, né? Outros milhões, como a da OAS, tem alguns milhões das vinícolas. Quando você vai dividir entre os trabalhadores, até o número é pequeno, mas o número total, que é uma ação para indenização dos indivíduos e uma ação para indenização do Estado, né? Porque também houve um dano à coletividade, são valores que estão crescendo ao longo dos anos nesses acordos, né? Além disso, você tem a lista suja do trabalho escravo, que acaba sendo um instrumento de transparência, mas conectada a ela punições fortes, porque quando alguém entra na lista, inclusive cai na bolsa. A COSAN, quando entrou na lista no final de 2009, caiu na Bolsa de Valores. A MRV, quando entrou na lista, caiu na Bolsa de Valores. Então, você tem uma percepção do mercado do risco atrelado. Agora, tem algumas ações que poderiam melhorar. A questão criminal deveria melhorar, com prisão. Eu não sou uma pessoa não sou um penalista, não sou uma pessoa que fica defendendo prisão para as coisas, mas trabalho escravo com violência, não deveria a pessoa deveria ser punida e com prisão. Tem muita gente que é preso por bobagem, né? E coisas sérias que dizem respeito à dignidade humana, que ferem indivíduo e a coletividade, deveriam ser alvo também de prisão. E, infelizmente, não são no Brasil. São poucos os que são. Mas a gente precisa avançar com a regulamentação da PEC, que foi aprovada depois de 19 anos de trâmite no Congresso Nacional, aprovada em 2014, promulgada pelo Congresso e até hoje não regulamentada. Essas pessoas precisam perder as terras e os imóveis urbanos e se destinarem para a reforma agrária ou para o uso social habitacional. Né? As pessoas precisam pagar punições maiores, elas precisam ser alijadas do mercado. Eu vi gente já, inclusive, durante a gestão Lula, defendendo coisas que são indefensáveis. Eu vi pessoas falando o seguinte, olha, a gente tem que punir as pessoas que dirigem as empresas, mas não as empresas, porque senão é que nem a Lava Jato, em que as empresas foram punidas e geraram desemprego. É uma situação totalmente diferente, uma comparação totalmente descabida, por uma razão. Uma empresa da Lava Jato como a Odebrecht, uma construtora, ela realmente, as pessoas que estão lá dentro acabaram corrompendo e sendo corrompidas. E aí você troca essas pessoas, essa empresa, ela pode operar tranquilamente
dentro de um patamar dentro da lei, porque a punição tem que ser feita nesses indivíduos. No caso de empresas flagradas com trabalho escravo, por exemplo, quando você vai analisar, você vai perceber que o modelo de negócio dela está voltado para isso. A forma dela ganhar dinheiro é essa. E aí sim, a empresa tem sim que ser punida. Sabe? A empresa tem sim que ser punida. Nós estamos falando do modelo de negócio. Essa empresa, o modelo de negócio dela está voltado a explorar trabalhadores. Se você troca o gestor, você tem escravização de novo. Quantas vezes nós tivemos já casos de repetidas, por exemplo, tem construtoras que foram flagradas repetidas vezes por trabalho escravo, e aí o que acontece? Não é simplesmente porque você tem o gestor A ou B, não, é porque o modelo de produção dela está voltado para isso. Está voltado para que ela ganha dinheiro contratando trabalhadores, utilizando gatos, utilizando intermediação fraudulenta de mão de obra, aliciamento, tráfico, e ganha dinheiro com isso e se repete sistematicamente. É o modelo de negócio da empresa que está gerando esse lucro, essa concorrência desleal, como eu falei no começo. Não é igual a Lava Jato. Sabe? Então, a gente ouve muitas dessas abobrinhas. Então, o que acontece? É por isso que, neste momento, a gente precisa avançar nesse processo com um apoio político, com proteção política, com os políticos não falando bobagem, mas tentando cumprir a lei. Tá? Tentando cumprir a lei. Se a gente conseguir cumprir a lei, se a gente conseguir fazer com que as leis existentes funcionem, as pessoas vão ser punidas. É claro que, em comparação a 95, a punição dos ricos e poderosos no trabalho escravo é muito maior. A questão das cadeias produtivas, a questão da punição de cadeias, da atuação de empresas restringindo outras empresas, isso aí mudou muito. O Ministério Público do Trabalho, lista suja, tudo mudou muito. Mas ainda tem bastante coisa para caminhar pela frente. E se o governo ajudar e não atrapalhar os diferentes governos, Congresso, Judiciário, a gente pode ver uma redução significativa de pessoas vulneráveis para o trabalho escravo e aí sim uma redução significativa do trabalho escravo nos próximos anos. Puxa, Sakamoto, obrigada por essa conversa. Pra gente é muito bom poder te ouvir aqui nessa beirada do 1º de maio. Acho que a questão do trabalho escravo ainda é uma questão muito importante pra gente falar quando a gente pensa no trabalho no Brasil de maneira geral. Eu que agradeço, né? Espero que o 1º de maio seja usado como um momento de reflexão, inclusive, para o direito dos trabalhadores que não têm voz. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Quem está chegando com temporada nova é o excelente Ciência Suja, um podcast que conta histórias de fraudes científicas e os seus prejuízos para a sociedade. O tema dessa, que é a 3ª temporada do podcast, é desinformação, através de histórias inacreditáveis, mas reais sobre o mau uso da ciência. Então aproveita que você já está de ouvidos apostos e emenda o Ciência Suja no seu tocador depois do Pauta. Chega ao fim mais um episódio do Pauta Pública. Obrigada para você que nos acompanha aqui toda semana. Segue a gente nos tocadores Spotify, Apple, Deezer ou onde você mais nos escuta. Sexta que vem a gente está de volta. Um beijo, até lá. Obrigado para você que nos ouviu até aqui. E olha só, não esquece também de dar 5 estrelas para o nosso programa, ou na Apple ou no Spotify. Isso vai deixar a gente bem feliz e o mais importante, vai fazer com que esse programa chegue a mais gente. Então, é só abrir aí seu tocador, apertar 5 estrelas dali. Se quiser também deixar um comentário, a gente agradece. Até semana que vem, gente, bem cedinho.